Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos físicos da América. A gente vai falar sobre o relevo americano, que é bastante complexo, tem vários fatores bem interessantes, dobramentos modernos, maciços antigos bem desgastados, e a gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Então, pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, primeiramente, né, a América, o continente americano, ele é um continente alongado no sentido latitudinal, né, norte e sul. Então, só por isso a gente já pode imaginar que ele tem um clima bastante diferente em latitudes diferentes, porque ele começa lá no Círculo Polar Ártico, em umas áreas do Canadá e do Alasca, entra numa zona temperada, no Canadá e Estados Unidos, entra numa área tropical no México e América Central e uma parte ali da América do Sul, volta a ter uma área temperada aqui na região nossa aqui do Paraná. Depois tem as áreas extremamente altas ali na Cordilheira dos Andes, onde o clima é muito frio e muito rarefeito. Então, só por isso a gente já pode perceber que a variação climática na América é bastante grande, mas isso é assunto para a aula de paisagens climatobotânicas, tá? Mas só um adendo. A América é cortada por quase todos os paralelos, exceto o Círculo Polar Antártico. Então, é cortado pelo Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. Tá? Só o Círculo Polar Ártico que não. Bom, agora vamos falar um pouco do relevo. Tá? Em toda a extensão oeste da América, toda a costa oeste, ou seja, a costa do Pacífico, a gente consegue encontrar grandes dobramentos modernos, grandes cadeias de montanhas. Por quê? Tá? A América, pessoal, está inserida no Círculo de Fogo do Pacífico. Tá? Observem essas áreas aqui. Deixa eu colocar o pontador. Ó. Toda essa área aqui, costa do Chile, América Central, México, Estados Unidos, Alasca, passando para o Japão, chegando aqui no Sudeste Asiático e vindo até aqui a Nova Zelândia, é uma área de confluências de placas tectônicas. Ou seja, toda essa área aqui tem choque de placas tectônicas. Tá? Lembrando, placas tectônicas elas podem ter encontros convergentes, formando montanhas, divergentes, formando rifts e vales, e transformantes, que a gente vai ver logo mais. E também formam montanhas, formam vulcões, são áreas de terremoto, de maremoto, de tsunami. Então, aqui no Chile, por exemplo, é muito comum tsunami. Na América Central, ou tsunami não, terremoto. Tsunami também, né? Ondas gigantes. América Central também. O Japão nem se fala, está num choque de 4 placas tectônicas, então lá tem muitos tremores. Nova Zelândia, Sudeste Asiático tem muito vulcão. Então, essa área aqui nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. Encontro de várias placas tectônicas, área de sismos, de tectonismo, área de formação de vulcões, área de formação de dobramentos modernos, áreas de formações de cadeias de montanhas e cordilheiras. Então, passa por toda a América, desde lá da sua parte mais ao sul, subindo toda ela pela costa oeste, até nos Estados Unidos, no Alasca, está presente esse choque de placas tectônicas e a gente vai ter um relevo muito parecido em toda essa região aqui que vocês estão vendo. Tá? Bom, então, na América do Sul, o choque dessas placas dá origem à Cordilheira dos Andes, tá? É o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. Então, deixa eu voltar aqui. Essa região aqui que vocês estão vendo, tá? Essa é a região da Cordilheira dos Andes, que na aula passada a gente falou que é o que? A América Andina. Andina por quê? Cordilheira dos Andes, tá? Nessa cordilheira nós temos o Monte Aconcagua, esse aqui vocês estão vendo, que é a maior montanha, tem quase 7.000 metros, tá? Essa, pessoal, é a maior montanha fora da Ásia, fora da Cordilheira do Himalaia. Então, o Everest e os seus irmãos lá são os maiores picos do mundo. Fora dele,
é o Aconcagua, que está na divisa entre Argentina e Chile, beleza? Então, os Andes, pessoal, a gente pensa que as placas elas se colidiram e formaram uma montanha. Não, gente. É uma área, quando tem a colisão de placa, elas vão enrugando toda uma área, tá? Toda uma área fica com um relevo bastante acidentado. Então, os Andes, eles são, você encontra ele no Chile, na Argentina, Peru, Equador, Bolívia. A Bolívia é um exemplo muito didático, porque o solo da Bolívia é completamente acidentado, o do Peru também. Tá? Não tem áreas planas, é só montanhas, só montanhas. E aí que vocês estão vendo, não é uma montanhazinha. Não, pessoal, é uma cadeia de montanhas, é um monte de montanhas mesmo, tá? Toda uma área é enrugada quando você tem o choque dessas placas tectônicas. Então não forma uma montanha, forma uma aqui, outra lá, outra colar, beleza? Agora, na América Central, a gente tem a colisão de outras placas tectônicas, tá? Umas placas bem menores, que são as placas de Coco e a placa do Caribe, tá? A colisão dessas duas placas, elas formam então a chamada Serra Madre. Deixa eu voltar aqui, com licença. Ó, essa região aqui que vocês estão vendo, que envolve Panamá, Nicarágua, Guatemala, até chegar ao México, ela é basicamente uma cadeia de montanhas onde as pessoas moram em cima, tá? Que é a Serra Madre. E aqui nessa foto vocês estão vendo o vulcão del Fuego, que está na Guatemala e é um dos vulcões mais ativos do mundo. Ele sempre está soltando essa fumacinha aí, tá? E, inclusive, há alguns poucos anos atrás, teve uma erupção um pouco mais forte, com um seguido de terremotos, beleza? E uma curiosidade, pessoal. Há milhares de anos atrás, o Oceano Pacífico e o Atlântico, eles eram unidos, porque você não tinha essa área montanhosa. Então, era uma área de livre trânsito marítimo dos peixes, né? Mas com o choque dessas duas placas, começou a se erguer essa área montanhosa, a Serra Madre, e ele separou. De um lado nós temos o Pacífico, do outro lado nós temos o Atlântico. Mas o homem, com a sua engenhosidade, fez um canal lá. Então hoje você consegue atravessar de barco pelo canal do Panamá, tá bom? Bom, e lá nos Estados Unidos, no hemisfério, na América do Norte, a gente tem o choque das placas do Pacífico e da placa norte-americana, que dão origem às montanhas rochosas, tá? Então, esse mapa aí, ele é um mapa de relevo ou um mapa de hypsometria, tá? Esse mapa ele é bem fácil para a gente ler ele, tá? Quanto mais vermelho ou marrom, maior é a altitude. Então, observe aonde está mais vermelho e mais marrom. Toda aqui a borda da costa oeste dos Estados Unidos. Então, saindo aqui do México, o México que é um país bastante alto, tem um relevo bastante acidentado, passa por todo esse meio dos Estados Unidos, gente. Ó, aqui está a Califórnia, aqui está o Texas, aqui está o Novo México, o Oregon está mais aqui para cima, o Wisconsin, Ohio, chegando aqui no Canadá até o Alasca. Então, é uma área que tem um relevo bastante acidentado por conta dessa colisão de placas tectônicas. E aqui nós chamamos de montanhas rochosas, tá bom? Além das montanhas rochosas, a gente tem uma coisa bem interessante na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Na Califórnia, o choque dessas duas placas, ela tem um encontro transformante. Então vamos lembrar, encontro convergente, montanhas. Encontros divergentes, rifts. E encontros transformantes. Encontros transformantes, pessoal, é quando uma falha raspa na outra. Desse modo aqui, ó. Uma falha está raspando na outra. O que vocês estão vendo na imagem é realmente o choque das duas placas, tá? A falha de San Andreas, que está sempre localizado ali na Califórnia. Já teve terremotos na Califórnia, tem vários centros de sismografia na Califórnia, porque sabe que é uma região que está suscetível a terremoto. E detalhe, né, São Francisco é uma das principais cidades dos Estados Unidos, tem muita gente morando lá. Então, um terremoto pode ser uma tragédia. Tá? Não é à toa que
assim como no Chile e no Japão, São Francisco tem construções próprias, tecnologia própria para aguentar terremoto. Então, a tecnologia de construção civil que eles utilizam é diferente. Então, às vezes, tem mecanismos que o prédio chacoalha junto com o terremoto para evitar danos na fundação e na estrutura. Tá? É uma indústria que movimenta milhões e que é muito importante, porque esse tipo de indústria que faz com que os prédios continuem de pé. Tá? No Japão tem terremoto todos os dias, tá? É uma coisa muito comum. Agora, a grande maioria não tem impacto por conta desse tipo de construção, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos falar das planícies. Já falamos das montanhas, né? Lembrando, o que é uma planície, pessoal? Planície não é uma área plana na região baixa, não, tá? Planície é onde a área de sedimentação é maior do que a área de erosão. Então, normalmente, os sedimentos eles saem das áreas mais altas, das áreas de planalto, das serras, cordilheiras e montanhas, e são depositadas nas planícies, que são áreas mais baixas, tá? Então, o relevo da América é bastante interessante, porque no oeste você tem montanhas em toda a América. Do Chile até o Alasca você vai ter montanhas. E o meio da América, com exceção da América Central, porque é tão pequena que nem tem meio direito, você tem a formação de planícies centrais. Tá? Isso você vai encontrar no Canadá, nos Estados Unidos, em menor quantidade no México, no Brasil, na América do Sul de modo geral. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. As principais planícies, ou as maiores que nós temos na América, são as planícies centrais, que a gente encontra em todo o meio do Canadá e dos Estados Unidos. E na América do Sul nós temos a planície amazônica e a planície platina. Platina, lembrou? América Platina, Rio da Prata, tá bom? Só deixa eu voltar aqui no mapa para vocês entenderem. Tá vendo toda essa área aqui que eu estou mostrando para vocês? Estão vendo o cursor em vermelho? São as planícies centrais da América do Norte. Então, aqui Canadá, Estados Unidos, um pouquinho aqui para o México, aqui em Yucatán, no México também, e de volta aqui. Essas são as planícies centrais. No Brasil, vocês já sabem, a planície amazônica, que é em torno ali do Rio Amazonas, e a planície platina, em torno do Rio da Prata e seus afluentes principais, né? Rio Paraguai, Rio Paraná e Rio Uruguai. Beleza? Bom, e por fim, nós temos do outro lado, na costa leste, na costa voltada para o Oceano Atlântico, a gente encontra áreas de relevo antigo. Por que relevo antigo, professor? Porque esse relevo se formou há milhares e milhares de anos e a gente não está tendo grande alteração. Diferente da costa oeste, que a gente tem o choque de placas tectônicas, que está todo dia, todo mês sendo terremoto, está modificando esse relevo. Do outro lado, o clima é mais tranquilo, não tem terremoto, melhor dizendo, e os agentes do relevo são aqueles que desgastam esse relevo, tá? Que vão erodindo esse relevo. Então, essa imagem aqui eu tirei do livro de vocês. Observem aqui, América do Norte, a costa oeste. Toda aquela área enrugada das montanhas rochosas. Olha como que é, bastante enrugado lá. Uma boa parte dos Estados Unidos, tá, gente? Aí nós temos as áreas das planícies centrais. Aí nós temos um monte antigo, que são os Apalaches, uma cadeia de montanha antiga, bem erodida. E, por fim, a planície litorânea, o litoral. Tá bom? Quando a gente vem para a América do Sul, a gente tem mais ou menos a mesma fisionomia. A gente tem, de um lado, os Andes, uma área bastante montanhosa. Nós temos as planícies aqui centrais. No caso aqui, Rio Paraguai e Rio Paraná, a gente pode presumir que é a bacia platina, tá? A planície platina. Aí nós temos uma área de relevo acidentado aqui, que é o quê? Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e, de volta, planície litorânea, o nosso litoral. E esse padrão ele se repete na América do Norte e na América do Sul. Não se repete na América Central por aquele fator que é basicamente a América Central é uma serra que surgiu no mar. Tá? É um grupo de montanhas que surgiram no mar. Então é praia, montanha, praia. Tá bom? Mas, de modo geral, a América do Norte e a América do Sul
possui um relevo bastante semelhante. Então, na costa oeste, relevo moderno, dobramentos modernos, choque de placas tectônicas, terremotos e vulcões, planícies centrais, e do outro lado, maciços antigos, desgastados e erodidos na costa oeste. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.